Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um Encontro com Gigantes. Então, boa noite a todos que estão nos assistindo agora, a todos que vão nos assistir depois pelo YouTube. É muito importante aqui a presença de vocês e é um prazer tê-los aqui nessa noite. Gostaria de agradecer também ao Dr. Maurício por ter aceito o convite de dividir seu tempo, seu conhecimento, a sua experiência aqui com a gente hoje. Meu nome é Rafaela, eu sou engenheira agrônoma, sou mestre e doutora em entomologia pela Exalc USP e aqui na Verde eu sou gerente de inovação e planejamento. Então, o nosso tema de hoje é um tema bem relevante, né? O nosso tema do Encontro com Gigantes, que é sobre a alta incidência de TRIPS na safra de soja. Entenda os motivos. E o nosso grande convidado da noite é o Dr. Maurício Paulo Batistella Pazini. Então, seja bem-vindo. Falando aqui só um pouquinho, né, um breve currículo do Dr. Maurício. Então, ele tem doutorado em entomologia pela Universidade Federal de Santa Maria. Além disso, ele atua também como consultor e pesquisador e foi professor também em instituições de ensino superior. Em sua atuação profissional, o Dr. Maurício ele presta consultoria e mentoria em manejo especializado de insetos praga nas culturas de soja, milho e trigo, e também trabalha com pesquisa e desenvolvimento de tecnologias e insumos voltados para o manejo de insetos praga. O Dr. Maurício também tem mestrado e graduação em agronomia pela UFSM e além de especialização em geomática pela mesma instituição. Boa noite a todos, obrigado aí pelo convite. Deu tempo de chegar, a gente estava aqui rodando umas áreas aqui em Sinop. Se vocês olharem algum barulho durante a palestra, a gente está aqui numa propriedade aqui perto de Sinop, né? O produtor gentilmente cedeu o espaço aqui para a gente estar utilizando aqui e podendo conversar com vocês aí sobre esse tema que é muito relevante, tá bem? A TRIPS hoje, pessoal, antes da gente começar uma apresentação aí, TRIPS é um inseto que ele é crônico para as culturas, né? Por que crônico, gente? Porque é um inseto que se estabelece lá na emergência da cultura e ao longo do desenvolvimento dela, ele pode vir a transmitir algum agente patogênico, ele pode, porventura, afetar o desenvolvimento da planta em si, fazendo algumas lesões, né? Então, é isso que TRIPS faz, não só na cultura da soja, mas também em culturas como o algodão, como o feijão, como o milho, né? Também é ocorrente em culturas como o trigo, ou seja, é um inseto que está ali. Ele está ali, viu ali uma oportunidade, eram insetos ditos secundários, e hoje eles passam, em algumas situações do Brasil, ser dominantes, né? Hoje, traçando bem um cenário, as regiões de maior ocorrência, elas envolvem, claro, a região sul do Brasil, Rio Grande do Sul, principalmente, mas nos últimos anos essa incidência aumentou em Santa Catarina, no Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, regiões como o próprio Tocantins, tendo presença, outras regiões como o próprio Goiás, enfim. Só que aquela coisa, é um inseto sorrateiro que muitas vezes ele não é tão perceptível, por exemplo, como uma lagarta ali que está causando um dano, uma desfolha, e tu vê aquela desfolha ali e a tua tomada de decisão ela passa a ser muito rápida, né? Então, como é um inseto pequeno e crônico, muitas vezes aquela lesãozinha assim, ela, bom, tá tranquilo, inseto pequeno não está causando nada. Mas essa lesão, quando ela se acumula, passa a ser muito significativa. E hoje, é até interessante porque a gente está girando algumas regiões do Brasil e a gente vê muita presença dela também em milho, né, na face inferior das folhas ou em tecidos meristemáticos, né? Então tu vê que é um inseto que talvez agora para algumas regiões, mas para outras é um inseto de muito desafio, né? Então é aí que a gente vai tentar trazer para vocês pelo menos um feedback do que a gente tem visto de TRIPS, quais são as espécies, né? E tentar, pelo menos, direcionar alguns posicionamentos, enfim, de como que a gente pode melhorar ou fazer o manejo desse inseto, tá bem? Então, essa é a nossa estratégia aqui. Eu vou estar compartilhando aqui rapidamente com vocês uma
uma pequena apresentação, tá? Enfim, e a gente vai conversando, tá bem? Aqui, pessoal, a ideia com vocês é um bate-papo rápido, tá? E a gente traz aqui, basicamente, hoje, vamos trabalhar por grupo, tá, pessoal? Porque ainda tem uma discussão muito grande entre a identificação de TRIPS. Eu, particularmente, eu tenho já os meus critérios de identificação e do porquê que eu faço essa identificação, mas a gente respeita também muito aquele pensamento, enfim, de outras identificações. A gente sabe que quando a gente trabalha com o organismo vivo, enfim, e a variabilidade genética que esse organismo pode ter, a ciência exata, muitas vezes, ela não é aplicável, né? Então, a gente tem que considerar outras variáveis também. Aqui, pessoal, a gente tem basicamente as duas, vamos trabalhar por grupo para ficar melhor, a gente tem aqui os dois grupos predominantes, tá? A gente tem aqui o grupo Frankniella, eu identifico como Schultze, mas a gente sabe de pesquisadores que identificam como ocidentales, isso é muito variável, né? E aquela coisa, né, pessoal, o Brasil é muito grande, então pode ter várias ocorrências, né? E aqui, pessoal, a gente tem a Caliotrips. Eu, particularmente, eu identifico como brasilienses, mas a gente tem pesquisadores que identificam faseoli, enfim, há uma série de outras situações nesse sentido. Então, assim, pessoal, vamos trabalhar por grupo para não entrar em algo que seria muito mais vinculado à taxonomia, né? Então, aqui a gente trabalha com o grupo Frankniella e o grupo Caliotrips. Nesses grupos aqui, pessoal, hoje a gente até brinca, até para vocês guardar bem. Frankniella gosta de picanha, Caliotrips, carne de pescoço, tá? Eu que sou do Rio Grande do Sul, a gente associa muito a churrasco e carne, tá? Mas, enfim, pessoal, aqui tu tem um inseto de tecido meristemático, que é a Frankniella, que está aqui, e um inseto que gosta de tecidos mais desenvolvidos, enfim, menos tenros, ou seja, que tem uma estrutura mais consolidada, que é a questão de Caliotrips. Ou seja, é assim que a gente diferencia, é assim que vocês vão ver as diferentes posições desses insetos nas plantas. Ou seja, tu vai ver mais Frankniella e meristema, a Caliotrips vai ver mais sempre na parte mediana para inferior do dossel vegetativo, na parte inferior das folhas, tá bem? Então, vamos começar por Caliotrips, tá, pessoal? Caliotrips, o que ela faz? Ela faz um processo de raspagem, tá? Entre aspas, raspagem. Mas o aparelho bucal dela é diminuto, consegue perfurar a nível celular, afeta as estruturas ali, seja da epiderme da planta, na parte do mesófilo, afetando muitas vezes a região onde a planta concentra muito seus estômatos, tá? Por que isso tem importância para nós? Pessoal, soja concentra estômato na parte inferior da folha. Quando tem um inseto que ele começa a fazer raspagem, processo de raspagem ali, tu começa a perder muito essa estrutura e tu começa a aumentar a tua perda de água da tua folha. E isso passa a afetar a própria condição hídrica, ou seja, o próprio balanço hídrico dessa planta, e aí afetando muito o processo fotossintético, afetando negativamente esse processo, ou seja, a planta, que muitas vezes ela é atacada por uma TRIPS, ela diminui a sua eficiência fotossintética, tá? Então, essa é a relação que a gente tem que fazer, tá bom, pessoal? Dito isso, TRIPS, pessoal, aqui você já tem uma alta densidade populacional, e tu pode saber que quando tem uma alta população de TRIPS, ela, além de fazer danos na face inferior da folha, ela passa a fazer também na face superior dessa folha. E aqui, pessoal, basicamente vocês têm adulto e ninfa, tá? Lembre-se que TRIPS faz a deposição de seus ovos aqui nessas folhas, tá? Algumas situações ela pode ser até endofítica, outras situações ela passa a ser exposta. Dali, pessoal, emerge uma ninfa, essa ninfa ela passa a se desenvolver, chegando à fase de pré-pulpa, pulpa, até depois passar para a fase adulta, e isso vai durar em torno de 15 dias. Durante essa fase, pessoal, lembre-se que adultos e ninfas, em algumas situações ninfas podem ir para o solo fazer o processo de pré-pulpa, mas adultos e ninfas passam a colonizar essa região aqui, da face inferior das folhas de soja, e aí passando a fazer o processo de raspagem, desse processo de raspagem afetando, que a gente já falou, de eficiência fotossintética, tá? Então, é isso que essa planta está sofrendo em função de Caliotrips. Só que aí vem um detalhe, pessoal. Caliotrips, ela acontece da emergência do soja até o final do desenvolvimento da soja. Imaginem comigo um inseto que dá desde o início do desenvolvimento, cujo seu ciclo é a cada 15 dias, e durante esse processo ele aumenta a sua densidade populacional e se concentra da parte mediana para inferior
do dossel vegetativo da planta de soja. Beleza. Dito isso, pessoal, vamos para essa condição aqui. O que vocês têm aqui? Vocês têm justamente a expressão de um trifólio, tá? E aí vamos fazer uma relação de trifólio e enchimento de grão, tá? Gente, se eu diminuir minha eficiência fotossintética aqui, duas coisas podem acontecer. Primeiro, ou a minha planta abortar esse trifólio, ou diminuir a quantidade de açúcar que vai chegar para o enchimento de grão. Então, essas duas coisas podem acontecer, tá bem? Dito isso, pessoal, vamos lá. TRIPS, o que ela está fazendo hoje? Ao diminuir a eficiência fotossintética, afeta peso de grão. Ou seja, numa média de 0,16 gramas, que é o peso de 1 grão de soja, isso é uma média, isso daqui, pessoal, vem para 0,15 gramas. Para 1 grão, isso é ínfimo. Agora, quando tu soma isso numa condição de ambiente, pessoal, hoje, TRIPS, além de gerar essa perda aqui frente a peso de grão, ela também diminui o teu bacheiro. Ou seja, tu perde, não é diminuir o bacheiro, tu perde esse bacheiro em função dela, por quê? Porque tu também está causando um abortamento desses trifólios e automaticamente perdendo uma região que é responsável por 30% do potencial produtivo da soja. Ou seja, além de perder peso de grão, tu também está perdendo esse bacheiro e automaticamente isso está gerando uma perda de produtividade que pode variar de 5% a 20%, em algumas situações sendo superior a 20%, isso falando em caliotrips. Isso, pessoal, em produção de soja, produção de grão. Quando a gente vai para a produção de semente, a TRIPS, pessoal, ao reduzir isso e reduzir esse peso, lembrem que ao reduzir esse peso, nós podemos estar afetando não só a quantidade de substâncias de reserva que essa semente poderia ter, mas também a própria concentração de lignina dessa estrutura. E isso afetando não só a questão da qualidade e o vigor dessa semente, a germinação e o vigor dessa semente, mas também afetando a própria questão da armazenagem dessa semente, tá bem? Dito isso, gente, o que TRIPS está fazendo? Em qualidade de semente, diminui a qualidade dessa semente, e isso afeta depois todas aquelas condições posteriores vinculadas. Voltando, pessoal, olha o tamanho do problema que a gente está tendo frente a TRIPS, e isso, pessoal, em muitas regiões do Brasil. Continuando, lembre-se que TRIPS também toma a decisão por cultivar. Então, dependendo da cultivar da soja, tu vai ter uma maior ou uma menor ocorrência. Isso tem a ver com nutrição, mas isso também tem a ver com o teor de lignina dos nossos materiais, tá? Já tem estudos trabalhando nisso, a gente também está numa linha disso daí, pessoal, mas para quem é pesquisador e coisa gurizada, vão na linha e querem fazer interação inseto-planta, pessoal, a gente precisa de mais gente trabalhando isso, e principalmente voltado para essa questão de teor de lignina de materiais. Isso tem diminuído, isso tem feito com que muitos insetos que até então não tinham ocorrência em determinadas estruturas da planta de soja, passando a gerar impactos ali e afetando, sim, o potencial produtivo, tá bem? Então, só um parênteses aí para a gurizada que é da pesquisa, enfim, está pesquisando, gurizada nova, se motivar, gurizada, tem uma linha ali que na verdade, é um pequeno espaço hoje do conhecimento e manejo, que, na verdade, vai abrir uma janela muito grande para a gente entender mais muitas situações que estão ocorrendo agora, frente à soja, né, que muitas vezes são inexplicáveis, né, e que pode estar associado a algumas variáveis vinculadas à própria estrutura da planta, tá bem? Dito isso, pessoal, vamos lá. Tá aqui, ó, tá aqui o impacto dela. Tá aqui uma região colonizada, entre aspas, tá? Desculpe os meus termos aí, pessoal, mas aqui uma região colonizada e aqui uma região de plena migração que a gente está tendo de indivíduos. Ou seja, aqui, pessoal, nesses tecidos, que essas folhas mais de bacheiro, concentra muito ninfo, e o adulto, que é o colonizante, ele passa, colonizante é bom, é o adulto migrante, ele passa aí justamente nessas estruturas ali, buscando novos locais para a reprodução deles. E aqui, pessoal, provavelmente esse trifólio aqui, quando o dano é muito grande, além de ter isso daqui, pessoal, tem extravasamento fotoassimilado, tem um bronzeamento dessas folhas e, consequentemente, uma perda desse trifólio que pode acontecer. Gente, isso daqui é uma alta população de TRIPS. Isso pode chegar, tá bem?
estejam preparados. A gente falou de Caliotrips, é um inseto que hoje, pessoal, está em praticamente todas as regiões produtivas do Brasil. E para quem não tem esse problema, é importante vocês começar a constatar. A gente fez muita pesquisa envolvendo Caliotrips e Franquinella. Caliotrips a gente está desde 2015 trabalhando com foco em soja. Franquinella a gente está desde 2018, né, com foco mais incisivo nela. Mas são insetos, gente, que... aquela coisa, inseto pequeno, gerando dano, chama atenção. E a gente, nos ensaios que fazia para outros produtos, já fazia avaliação de trips, pessoal, e assim, ó, é um inseto que todo ano nos surpreende. Dito isso, gente, está aqui a capacidade de perda desse inseto, tá? A oportunidade hoje de manejar trips em soja é aqui, pessoal. Fase vegetativa, tá? Fase vegetativa. Quem quiser, muitas vezes, até uma dica, enfim, de como fazer esse manejo, pessoal, entre em contato, a gente pode fazer um direcionamento, tá? Mas a oportunidade está na fase vegetativa, tá? Aqui onde que a gente começa a fazer manejo para ela, e a manutenção, ela é feita posteriormente. É um inseto crônico, trabalha ali no início, não trabalha no final. Querer manejar trips com alta densidade populacional, lembre-se que tu não vai só com uma aplicação, com uma ferramenta, seja química ou biológica, reduzir a densidade populacional, tu vai ter que fazer mais manejo. Tá bem, pessoal? Lembrando que falamos de Caliotrips, vamos agora para a Franquinella, tá, pessoal? Caliotrips, lembre-se que gosta de pescoço, agora vamos para a Franquinella e gosta de picanha, tá? Primeira coisa, tu atingir 80% de efetividade para Caliotrips, para a Franquinella tu vai chegar a 60%, tá? Então, Franquinella é mais difícil de matar. Por quê? Alvo. Ela gosta de ficar, olha aqui o trifóliozinho fechado, tu abre o trifólio, ela tá ali dentro, tá? Essa Franquinella, pessoal, isso daqui não é uma questão minha, tá? Essa constatação é uma constatação de um produtor de Passo Fundo, tá? Não pedi autorização dele para falar o nome dele aqui, então a gente não fala, mas é um produtor de Passo Fundo que fez essa constatação aqui. A gente estava na propriedade dele, estava tendo muito esse problema de soja com essa característica aqui embaixo, e aí ele simplesmente falou o seguinte, para mim isso daqui não é frio, porque era uma época de temperatura baixa. Para mim isso daqui é esse inseto que está gerando essa lesão aqui, e quando a soja expande, ou seja, o folhozinho fechado, quando ele expande, tu tem esse encarquilhamento. E corretíssimo. Ou seja, aqui, pessoal, está a Franquinella, ela faz a lesãozinha dela ali. Quando esse soja expande, essa folha se diferencia, expande, tu passa a ter esse tipo de lesão aqui. Qual que é o agravante de Franquinella? É vetora de virose, tá, pessoal? E hoje, pessoal, assim, ó, tem um grupo de pesquisadores que trabalha muito bem virose, tá? Mas se vocês quiserem também uma dica, pessoal, essa é uma linha de trabalho que precisa de muita gente. Trabalhar com virose, nessa questão de soja, mas também com molicutes e vírus na própria cultura do milho, tá bem, pessoal? Só uma dica aí. Tá aqui o problema de Franquinella. Isso daqui, pessoal, esse ano, próximo a Itumbiara, Goiás, presença dela também. Tá aqui as lesões originadas com ela. Tá? Na época até gerou uma discussão, porque até então não se via e está ali presente. Olha lá, no Rio Grande do Sul, está ali no Goiás, né? Esses dias a gente está no Tocantins, está lá presente, Maranhão está presente. Então, tu começa a ver que é um inseto que está geograficamente bem distribuído em todo o Brasil e pegando também Paraguai, seja na região de Santa Rita, seja na região do Catuetê, enfim, amplamente expandido por esses locais aí. Paraná também está presente, enfim, todos os locais que a gente tira, tu vê ela, tá bem? Tá aqui a Franquinella, aqui numa condição de alta população. O dano dela, pessoal, em termos de perda de área fotossinteticamente ativa, não é tão grande quanto a da Caliotrips, mas ela afeta muito a diferenciação, o desenvolvimento dessa planta. Então, enquanto tiver tecido meristemático, ela vai estar ali, só que o mais agravante dessa relação de Franquinella está hoje justamente na situação aqui de ela estar em flor. Então, assim, gente, tu encontrou mais que 3 Franquinella por flor, seja de feijão, seja de soja, tu já pode estar tendo um abortamento aí, tá bem, pessoal? Se não é um dado nosso, dado interno, que a gente passe para vocês, mas é uma relação de dano, tá bem? A gente respeita muito quem trabalha nessa parte de dano, mas o campo precisa, a gente tem que ser rápido nesse tipo de informação e encontrou 3, mais que 3, abortamento, tá bem? Franquinella, pessoal, lembre-se que é um inseto difícil de manejar, é um inseto vetor de virose, é um inseto que causa abortamento e causa uma deformação no início de desenvolvimento da cultura da soja. Lembrando que, pessoal, esses insetos é aqui a oportunidade. É aqui a oportunidade da gente manejar eles, tá? É aqui a oportunidade da gente trabalhar eles,
é que a oportunidade de manter a população baixa. Lembrando que tu pode já trabalhar TRIPS no tratamento de semente e também em aplicações justamente de dessecação ou na cultura anterior que está trabalhando para reduzir a população. No florescimento, pessoal, o ideal é chegar com população baixa, não chega com população alta, porque a partir daqui é difícil controlar. Tudo isso por quê, pessoal? Tecnologia de aplicação, tá, pessoal? Tecnologia de aplicação. Essa é a palavra, é isso que a gente tem que melhorar muito para TRIPS, tá? Muito mesmo. Esse ano a gente fez bastante coisa voltada em tecnologia de aplicação, pensando em TRIPS, tá? E a gente vê que tem muita coisa que a gente pode explorar para melhorar essa variável. Porque no início, pessoal, aqui é mais fácil de chegar com o produto até o alvo, tá bem? A partir do momento que tem uma planta desenvolvida assim, fica muito mais difícil de atingir o alvo, justamente, que é a questão de TRIPS, tá bem? Ou seja, se forem manejar ela lá no início do desenvolvimento, Frankiniella semelhante a Caliotrips é um inseto de ciclo curto, é um inseto que vocês vão ter uma multiplicação dela também a cada 15 dias. É um inseto que está em diferentes alvos, tá? Diferentes hospedeiros, né? Está em diferentes hospedeiros, então é um inseto que constantemente vocês vão ver a presença deles em nosso sistema, tá bem? Para resumir, pessoal, o que a gente falou aqui, a gente sabe que hoje o conhecimento tem que ser direto, tem que ser focado, tá, pessoal? A gente buscou aqui com vocês ser muito focado, tá? Focado num sentido de trazer para vocês um panorama. Primeiro, acontece em todo o Brasil e Paraguai, então estejam preparados para a TRIPS. Regiões mais ao sul do Brasil têm maior densidade populacional, mas há uma situação de aumento gradativo de população nas outras regiões do Brasil, e é um inseto que até então não é mapeado como importante. É que nem hoje tu dizer que cigarrinha não é importante na cultura do milho, né? É um tiro no pé. Hoje é um inseto mais importante que a gente tem na cultura do milho, quer dizer, divide esse protagonismo com questão de percevejo, barriga verde, mas são os dois insetos protagonistas. Agora está tendo um protagonismo de helicoverpa, né? Spodoptera voltando, Lagrafia crotini também acontecendo. Mas na cultura da soja, pessoal, o TRIPS é deixado um pouquinho de lado, mas, gente, vamos abrir o olho, tá? Vamos abrir o olho. Áreas manejadas para TRIPS em diferença de áreas não manejadas, vocês vão ter, às vezes, uma diferença de 15 dias de antecipação de senescência. Isso não constatado por mim, isso constatado por produtores, tá? Que fizeram manejo para ela, em detrimento de situações que não foi feito manejo para ela. Tu tem uma diferença muito grande na antecipação da senescência da soja, onde que não é feito manejo para TRIPS em áreas com infestação. Então, assim, gente, para finalizar, TRIPS, hoje nós temos Caliotrips e nós temos Frankiniella. Caliotrips vocês vão ver mais em bacheiro, Frankiniella mais em estrutura meristemática. São insetos que não competem, são insetos que coexistem, cada um em uma situação da planta, e são insetos que, se possível, gente, ligam o alerta, abrem o olho, tem muito espaço para fazer pesquisa em cima, tem muita coisa para ser desenvolvida, não só na parte de ferramentas químicas e biológicas, mas também na parte de nutrição, na parte genética, que a gente pode estar melhorando o manejo desses insetos, tá bem? Obrigado pela oportunidade, pessoal. A ideia é isso. Quem quiser tá aí nossos contatos, tá? Quem quiser entrar em contato tá aí. Enfim, a gente preparou aí uma conversa rápida, introdutória, para que a gente pudesse daqui a pouco até trocar mais uma ideia, evoluir um pouquinho mais aí no assunto de TRIPS. Tá bem, pessoal? Obrigado aí pela oportunidade e vamos que vamos. Muito obrigada, doutor Maurício, pela excelente explicação. Doutor Maurício, eu fiquei pensando, uma das questões que pode ter aumentado, né, que o TRIPS não era antes uma praga tão crítica assim, né, ele foi se tornando cada vez mais, né. Uma das questões que fez esse aumento na população de TRIPS nessa última safra foi a questão da seca, ela pode ter interferido nessa questão de aumento populacional? Assim, ó, o que acontece no ambiente de restrição hídrica, né? A planta se desenvolve menos, né? Então, logo, tu tem proporcionalmente, pela quantidade de indivíduos, uma maior densidade por área foliar, né? Não que é só isso, né? O ambiente seco é bom para TRIPS, porque parte do ciclo dela vai ficar no solo. Então, aqueles ambientes úmidos passam a favorecer muito micro-organismo, enfim, outros agentes aí que podem estar eliminando ela. Então, esse ambiente seco, ele é muito favorável, né,
para a gente ver mais a densidade dela, também esse ambiente de multiplicação, mas eu acredito muito que é uma soma de fatores. Claro que o que define é a questão de precipitação, mas o ambiente ideal para tríplices é chuva a cada 15 dias. A gente tem notado que quando tem, por exemplo, porque parece que a precipitação, tem um ambiente de restrição hídrica, vai ter muita concentração de adulto, algumas ninfas, e após uma precipitação, tu vê que dá um surto populacional muito grande. Então, muitas vezes, a própria variação de pressão atmosférica ou de própria umidade que tu tem ali, dá aumento populacional muito grande na tríplice. Então, ela vamos imaginar, ela precisa de chuva a cada 15 dias. Se for chuva a cada 7 dias, já é ruim para ela. Agora, chuva a cada 15 dias parece que é interessante para ela, como é interessante também para outros insetos, mas tá bem alinhada essa linha de raciocínio, né? Esse ano ela aproveitou essa oportunidade e até a gente vê que em situações onde que a ácaro predominava, tu vê que a tríplice ela tá predominando também. Então ela conseguiu como oportunista, né, aproveitar esse nicho e agora ela está praticamente em muitas situações como dominante, né? Então essa é o que a gente vê essa relação de tríplices, né? O João Bonfim perguntou aqui, já que o favorecimento de ocorrência de tríplices é chuva a cada 15 dias, como ficam os cultivos irrigados? Assim, ó, a questão varia muito no início da infestação, né? Se tu não manejar ela, a tendência é a população tá lá em cima, né? Então, isso é um fato, né? A chuva a cada 15 dias é para quê, pessoal? Só para vocês entenderem. O ciclo dela, ovo, vai durar em torno de 2 ou 3 dias. Ninfa, ela vai durar mais em torno de 4, 5 dias, e depois até um período de pré-pupa e pupa que ela pode ir para o solo. Esse período ali de pré-pupa e pupa, o start da reinfestação se dá muito em função de presença de precipitação. Então, após uma precipitação, aquele indivíduo que está em pré-pupa e pupa, ele tem um indicativo de que aquela planta vai estar bem nutrida, e em função disso ele passa a justamente completar o seu desenvolvimento, se tornando adulto, e aí justamente migrando de novo para a planta. Em situações onde tu tem irrigação, a tendência é tu ter uma frequência muito alta, né, dessa questão de, entre aspas, precipitação, só que tu irriga por um período pequeno, tu não irriga por um período muito grande. Então, por mais que tu tenha irrigação, isso não vai afetar muito a questão dessa redução populacional. Até em situações irrigadas, vocês têm que entender que muitas vezes essa presença de água constante faz com que muitas vezes a planta ela tenha um desenvolvimento maior, lignifique menos seus tecidos e favoreça mais a ocorrência de inseto, tá? Então, tem que também cuidar esse parâmetro aí, que muitas vezes eu gosto muito de sistemas irrigados, pensando até em soja, eu gosto muito de uma restrição hídrica ali entre V2 e V4. Tu vê que a planta de soja, ela estimula mais o sistema radicular, ela estimula até um pouco mais de lignificação de tecido. Desculpa falar muito em lignina, mas outras variáveis também estão associadas. E, querendo ou não, lembre-se que o inseto, é que nem nós, quando a gente vai comer uma carne, desculpa usar o termo de carne, sei que tem gente que gosta de brócolis, tá? Mas enfim, tu vai comer uma carne, cara, tu vai escolher um pedaço mais macio, né? É a mesma coisa o inseto, ele vai para um lugar mais macio. Então, a planta sendo mais palatável, ela vai lá e vai comer, né? Então, tem que cuidar muito isso muitas vezes também. Na irrigação, claro que hoje quem tem irrigação é pessoal de alta tecnologia, também é o pessoal que está investindo, é o pessoal que cuida, então também tem essa variável aí vinculada. Falando em lignina, sobre essa questão, né, do teor de lignina, da interação inseto-planta, além da lignina, tem algum outro fator, algum outro composto, substância da planta que vocês têm visto que pode interferir nessa questão de atratividade, de palatabilidade mesmo do inseto? Assim, ó, eu particularmente, assim, eu gostaria muito de ter um laboratório bem equipado, só que eu não tenho recurso para isso, né? Mas quem tem laboratório equipado, acho que tem essa possibilidade, seria muito importante mapear, né? Mas vamos dar os caminhos, tá, gente? Vamos dar os caminhos. Açúcar, tá? Tanto que tem muito açúcar simples acumulado em vacúolo que não consegue metabolizar, geralmente são plantas que atraem mais essa questão de inseto, tá? Então, tu vê que essa planta que tem mais, entre aspas, colocar, né, mais doce, né, são plantas que atraem mais inseto, né?
Isso não é um dado meu, isso daí é dado também não tenho autorização para falar o nome dele aqui, mas é de um fisiologista de São Paulo, que ele tem uma relação muito clara de açúcar simples e açúcar de cadeia longa, né? Quando a planta tem muito açúcar de cadeia longa, geralmente esse açúcar de cadeia longa é menos atrativo. Já quando ela tem muito açúcar de cadeia simples, ela passa a ser mais atrativa para o inseto. Também tem, hoje, a própria questão de alguns subprodutos, porque é aquela coisa, né, pessoal, quando tu tem um ataque de um inseto, uma lesão, a planta vai ter algumas defesas. Uma das primeiras defesas vai ser o quê? Vai ser justamente a morte celular, tá, adjacente. Outra defesa é justamente a modificação de rota metabólica, né? E essa modificação de rota metabólica para a produção, muitas vezes, de alguns subprodutos que vão ter efeito sobre o inseto, né? Que é mais nessa parte fisiológica, né? Mas lembrando que toda vez que a planta ela tem um processo de indução de resistência, seja por uma manifestação, indução via a nutrição ou até alguma alga, enfim, algum subproduto, né? Ou um precursor hormonal, seja por outra variável, ela gasta energia. Então, muitas vezes, desse gasto energético, a gente também perde potencial produtivo. Mas não vamos entrar muito em fisiologia aí, Rafaela, senão a gente vai ficar bem loucão aqui. Brincadeira à parte, como a gente pode melhorar essa planta, né? Pode melhorar essa planta muitas vezes com silício, com cobre, cálcio, magnésio, potássio. A gente pode melhorar essa planta com a própria questão do ambiente onde ela está inserida, né? A própria questão da rotação de princípio ativo, utilização também de ferramenta química e biológica, né? Então, tem muita coisa que a gente pode fazer, né? Acho que a gente está num caminho de ampliar um pouquinho mais essa gama de ferramentas aí para manejo. Essa era a minha próxima pergunta, na verdade, né? Na questão nutricional mesmo da planta, né? Quais nutrientes, por exemplo, aí o silício, a gente vê que ele é bem utilizado aí nessa questão de resistência a pragas, né? Se já tem alguns estudos, se já está sendo estudado isso nessa questão de trips e outros nutrientes também. Para trips, assim, ó, até falar o nosso histórico. Nosso histórico em 2015 começou com avaliação de princípios ativos de maneira indireta, né? Ou seja, tu aplica para um alvo, uma lagarta, um percevejo, e indiretamente tu vai avaliar o que tem ali, né? Em 2016, a gente já começou a fazer a tomada de decisão dela por cultivar. Então, pegava os cultivares de soja e fazia a tomada de decisão por cultivar. 2017 e 2018 foi um ano que a gente trabalhou o programa de manejo. Então, pegava lá, colocava 10, 15 cultivares de soja, trabalhava o programa de manejo, qual que se adaptava melhor para trips. E nos últimos anos, a gente começou também a trabalhar essa parte de nutrição, né? Tentar melhorar aspectos nutricionais para ela. Como que hoje, eu particularmente, eu trabalho não mais vinculado, como a gente tem uns vínculos em pós-graduação, professor Floss ali, aqui na própria FMT, agora uma parceria também junto ao pessoal da UPF, então tu a gente começa a resgatar um pouquinho desse hábito de fazer algumas publicações. Mas a gente conseguiu, nesses últimos anos, juntar também muito banco de dados, muita informação vinculada à nutrição. Claro que não é a minha linha, não sou um cara de fisiologia, não sou um cara de nutrição, mas hoje, para entender muito inseto, a gente tem que estudar e buscar se relacionar com pessoas de área, né? Pessoas dessas áreas específicas. A gente viu que esses nutrientes ali são importantes, o boro também é muito importante, né? Para isso tudo, então... Só que assim, ó, eu vejo que quando tu começa a trabalhar essa parte de nutrição, essa parte de indução, é um trabalho que ele não se aplica para todo o ambiente, né? Então, tu vai ter que trabalhar as diferentes regiões do Brasil. E, gente, o Brasil é muito grande, né? Nesse tempo que eu não estou mais como professor universitário, eu tive a oportunidade de conhecer praticamente todo o Brasil, né? Algumas regiões que ainda não conheço, mas, claro, não conheci toda a lavoura, mas conheci praticamente todas as regiões. E a diversidade de situações que a gente encontra é muito grande. E a oportunidade que a gente vê para profissional, para conhecimento que a gente vê em todo esse Brasil é muito grande, porque ainda tem muita carência de informação, mas são informações muitas vezes localizadas, né? Então, mas pegando uma linha, ó, essas fontes, esses nutrientes aí que podem dar para nós muita coisa aí de retorno.
E assim, durante as suas viagens, né, as suas visitas, você tem observado alguma correlação, por exemplo, a planta está com deficiência de boro, de potássio, assim, se tem uma maior incidência de trips nessas áreas ou ainda não conseguiu Assim, observar? ainda não, é muito difícil, geralmente, porque as áreas que a gente tem ido são áreas bem corrigidas, então é difícil tu identificar uma deficiência nutricional. Mas a gente tem visto isso puxando um gancho para outra cultura, por exemplo, na cultura do milho. A gente tem visto mais esse milho. O milho é mais fácil de tu ver essas nuances assim. Mas o que a gente tem visto é mais uma relação ainda por cultivar. Então, tu vê por cultivar, tu já vê mais uma discrepância muito grande, claro, mais para o sul ainda ocorrendo, mas a gente vê que para essa linha de nutrição ainda é muito difícil ter essa ponderação, mas com certeza, assim, a gente muitas vezes não vai com esse olhar, né? Tu vai com o olhar lá de ver o inseto e tentar ajudar a resolver o problema, né? Mas com certeza isso vai ter influência muito grande, né? Mas assim, pessoal, tem tribos em todo o Brasil, tá? Tem. Às vezes sabe que o pessoal às vezes brinca, né? Fala que os entomologistas estão levando um potinho, né? E estão liberando, né? Então, a gente chega lá nas propriedades, a primeira coisa que o pessoal faz é revista nós, né? Ó, vendo, não tem nenhum inseto que está transportando nada e pode entrar, né? Brincadeira à parte, mas, enfim, pessoal, a gente vai com um olhar, né? O nosso foco todo mundo tem um foco, né? O pessoal da nutrição vai em nutrição, a gente vai mais com foco em inseto, né? Eu particularmente sou um pouco até traumatizada com trips, porque eu perdi muito experimento por causa deles, né? Que eu precisava da planta limpinha e de repente eles invadiam a estufa lá e acabavam com as minhas plantas. Sabe que o melhor ambiente de ver trips é ambiente estufa, né? Até muito em função da questão de radiação solar difusa, muito estimulamento, planta força muito crescimento, não lignificou como de... Tô muito lignino, tá? Esquece um pouquinho, né? Mas tem essa relação aí, por isso tem muita, né? Trips aí. Imagino como tu deve ter sofrido, né? Foi trips e mosca branca, né? Que eu sofria a pós inteira. E questão assim, hoje ainda é mais utilizado o controle químico, né, para TRIPS. Mas tem já alguma coisa assim de controle biológico, algum inimigo natural que seja bem estabelecido, ou algum fungo? Ó, a questão de químicos bem utilizado, tá? Tem ferramenta boa, tá? Às vezes a gente fala, o químico tá afetando. Não afeta, pessoal. Tem muito pormenor aí que ele está ajudando bastante. Pensando em biológico, pessoal, hoje a gente tem desde ácaro predador, tá? Que tem um bom efeito. Pensando em controladores biológicos naturais, tem o óreos, tem crisopídeos que estão atuando, tem sírfide que está atuando ali, tá? Mas um dos mais agressivos que a gente tem é óreos, tá? Pensando em fungo entomopatogênico hoje, para aquela trips que está na parte aérea, a gente vê maior efetividade de Zaria bovéria. Para aquela trips que está no solo, naquela fase intermediária, uma maior efetividade de metarrísio. Desculpem. Quem quiser até ir para essa linha, pessoal, pense nessa lógica. Zaria bovéria parte aérea, solo mais metarrísio. Então, a gente já testou, né, não vai entregar um controle de 100%, mas vai entregar na faixa de 30% a 50%, vai depender muito da condição ambiental. A gente sabe que está trabalhando com um organismo, né? E o que a gente vê? Áreas onde que é feito uma ferramenta biológica, assim, tu vê que gradativamente vai tendo menores populações. Então, são ferramentas que podem ser utilizadas, agregam bastante, tá? A gente tem estudos que a gente fez esse aí provavelmente a gente vai publicar, acho que vai até agora, vai ter um congresso de entomologia, talvez a gente vai levar, a gente está escolhendo o que a gente vai levar, que tem muita coisa, né? Tem que ser mais pontual, é só 2 trabalhos por autor, né? Então, isso complica, né? É uma crítica, tá, gente? Mas o que a gente vê? Afeta bastante, só que assim, a TRIPS, quando tu trabalha com biológico, tem que trabalhar ela na cultura anterior já. Então, por exemplo, pensar o meu sistema lá do Rio Grande do Sul, sistema trigo, soja, eu vou trabalhar TRIPS já no trigo com biológico. Se eu pensar num sistema aqui de cima, que é um sistema, às vezes, braquiária,
e depois entra para o soja, eu vou ter que trabalhar talvez na braquiária, nas primeiras chuvas. Se bem que aqui é dessecado um pouco antes, então o pessoal pegou chuva e já está enlouquecido semeando, né? Mas enfim, ela pode ser trabalhada no sistema também. E a questão dos inimigos naturais e dos fungos, eles atuam nas duas espécies mesmo. Eles não Sim, têm... ele é generalista, né? Ele é generalista, né? Tendo quitina, tá ali, né? O fungo, ele vai atuar também ácaro, né? Ele é generalista, né? Por isso que a gente sempre sugere, vai aplicar fungo entomopatogênico, tardinha para noite, tá? Trabalha ali que vai muito bem. O João Bonfim perguntou aqui, professor, qual sua opinião sobre aplicações aéreas e defensivos para controle de pragas e doenças com a utilização de drones? O drone é assim, gente, eu já testei drone, não tenho nenhuma restrição dele. Como qualquer outra aplicação, estando bem reguladinho, boa cobertura, boa deposição de gota, é isso que a gente quer. Assim, não é nenhuma disputa nós e eles. O drone é uma ferramenta que a gente tem, que ela vai justamente nos auxiliar a levar o produto fitossanitário que está sendo aplicado ali, seja químico, seja biológico, ou até uma ferramenta biológica de liberação, por exemplo, de macro, até o nosso alvo. Então, ele tem que ser efetivo nisso. É isso que eu defendo. Né? Qualquer ferramenta ela tem que ser efetiva nisso, chegar com a gota até o alvo. Né? Uma ferramenta que está crescendo, né? Uma ferramenta está crescendo, bastante o uso, né? Bastante regiões estão utilizando, mas assim, independente se for avião, drone, autopropelido ou até um pulverizador costal, né, um CO2, boa cobertura sempre, é isso que a gente deseja. A Carla Pelizari perguntou aqui, relacionado às flores, né? Que se o TRIPS ele acaba influenciando na beleza das flores, que ele também é importante. Ele geralmente negativamente, né? Geralmente negativamente por causa das lesões que ele vai fazer ali, coisa, mas principalmente para esse pessoal mais de flores, até chegar a flor, é importante trabalhar antes de chegar essa flor, antes de ter a expressão dela, a tentar trabalhar com uma população baixa, tá? É isso que a gente busca na TRIPS, né? É um inseto pequeno, tá, pessoal? A dica é o quê? Use aquelas placas de coloração amarela, adesiva, elas são bem interessantes para capturar a TRIPS, tá? Vocês vão ver que elas ajudam bastante o sistema noção, seja no ambiente de horta, seja nas tuas estufas lá, Rafael, seja numa condição de ambiente de lavoura, elas são bem efetivas, tá? Eu agora não tenho mais esse problema, né? Já passei por isso. E Mas tem que voltar para o campo, né? Pelo amor de Deus, né? Uma e as, estufinha é sempre bom ter uma sim, estufinha. sempre bom. E a questão das armadilhas azuis em relação às amarelas, elas têm realmente assim essa diferença para TRIPS? Não, Da olha, a coloração? TRIPS, ela quer um ambiente que seja refletivo, né, para ela. Eu gosto mais da amarela, tá? Né? Não tô puxando pro lado da bandeira do Brasil, tá, pessoal? Mas eu gosto mais da amarela. Eu acho que ela é mais... Só que assim, tu sabe que entre os amarelos das placas refletivas, tu tem diferente atratividade, né? Então, tem que cuidar também o tom de amarelo. A gente começa a ir para os pormenores, é muito grande. Mas eu já testei as duas, seja para TRIPS, seja para cigarrinha. Eu tive uma melhor performance da amarela, né? Mas foi nos ambientes que eu estava, né? A gente sabe que às vezes tem informações que divergem da minha, talvez foi num ambiente distinto, mas nos ambientes que eu testei foi melhor amarelo. Isso é interessante, né? Porque toda a minha trajetória aí, né, de faculdade e pós, a gente sempre escuta que a azul é melhor para trips, né? E é legal ter essa ideia também que Ó, na prática, às vezes, não. sempre tem que ter uma curva de rio, né? Então, brincadeira à parte, mas enfim, a divergência é o que faz o processo evoluir, né? Então, é aquela coisa, né? Mas tem muito também a questão dos ambientes onde que são utilizados, né? Que a azul ela pode ter uma maior ou menor atratividade, né? Então, muito tem ambiente, né? Bom, eu acredito que é isso, não temos mais dúvidas.
Eu gostaria de agradecer ao Dr. Maurício, assim, foi um aprendizado muito grande hoje. Eu particularmente sou sua fã, eu acompanho seus vídeos, tudo nas redes. Então é um prazer muito grande estar aqui hoje com você. E muito obrigada aí pela disponibilidade. Agradeço a todos que estão assistindo aí, a todos que vão assistir depois também. Muito obrigada. Bacana, Rafaela, eu que agradeço a oportunidade, enfim. A gente fica à disposição, tá, pessoal? Precisando de qualquer coisa aí. Tamo junto, tá? Eu agora, particularmente, vamos aí, o pessoal se reuniu, tá fazendo um churrasquinho aqui na propriedade, a gente vai aproveitar, né? A gente viu muito pescoço hoje de tarde, agora vamos para picanha, tá bem, pessoal? Brincadeira à parte, mas uma boa noite a todos aí, enfim, a gente fica à disposição, tá? Um abração aí. Obrigado, tá, Rafaela? Boa noite. Parabéns Eu que pela agradeço. condução, tá bem? Se cuida. Tchau, Eu tchau. que agradeço. Tchau.